cansado de ver super-heróis surgindo aos montes aí e os super-heróis icônicos ficando no esquecimento? Tá cansado de ver 10 séries pra entender um filme lá e ficar 3 anos esperando pra entender uma cena pós-crédito? Guerra Secreta vem aí pra facilitar a vida de todo mundo e eu posso provar. Vocês vão ficar bolados. Vamos lá. Ernesto Trunks, Peter aqui! Se liga nesse modelo de negócio que virou febre nos Estados Unidos e que pode colocar de 1.000 a 5.000 reais no teu bolso nos primeiros dias de 2024. Imagina que você faz um vídeo simples e esse vídeo consiga colocar no teu bolso a mixeria de $10 no mês. Ok, agora a gente vai clonar esse vídeo, Ctrl+C, Ctrl+V, ok? E a versão clonada dele vai te dar mais $10. Você não teve trabalho nenhum. Agora você vai pegar esse vídeo e clonar em 3 idiomas diferentes e cada vídeo novo vai te dar mais $10. Você vai pegar esse vídeo e gerar 5 vídeos verticais de trechos diferentes e cada um vai te dar mais $10. E aí agora você vai clonar esses 5 trechos verticais 3 vezes, ou seja, mais 15 vídeos te dando $10 cada um. O trabalho que você teve aqui foi quase zero. E um vídeo simples passa a te gerar $250 todos os meses. Ou no câmbio atual, um salário mínimo, todos os meses. Presta atenção, isso é algo que os gringos estão fazendo agora. Eu estou fazendo agora e eu quero passar para você todas as estratégias para você começar aqui no YouTube, sem precisar aparecer. As bases desse negócio vão ser reveladas nos próximos dias 16, 17, 18 de janeiro, na Maratona do Negócio Mais Simples do Mundo 2024. Para você garantir tua vaga 100% grátis, é só você tocar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Te vejo lá. Galera, a gente viu a saga do infinito mudar o rumo do cinema. É um antes e o depois. É um monte de filmes conectados em um só desfecho. Eu me emocionei, eu sei que você também se emocionou na batalha final de Ultimato. Pô, o Capitão levantando o Mjolnir, o abraço do Homem-Aranha no Tony Stark. Eu sei que é uma lágrima aí, nesse momento que é bom demais. Tempo bom que não volta mais. Ou será que volta? Eu sei que a Marvel tá oscilando muito na qualidade dos filmes e das séries, mas mesmo assim eles têm em mãos, galera, algo muito maior do que o Thanos. Algo muito maior que as Joias do Infinito. Eu tô falando de Guerras Secretas. Provavelmente eu acredito que a maioria de vocês não conheçam o que é Guerras Secretas, porque a maioria realmente não lê história em quadrinho. Quem leu sabe do que eu tô falando. E se você tá cansado de tanto super-herói novo aparecendo, vem comigo que eu vou te provar por A mais B que Guerras Secretas pode salvar o CM e dar gás pro novo gênero de super-heróis como um todo. Até a DC sai ganhando nessa. Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal. Aqui há 10 anos falando sobre isso. Falando sobre curiosidades nerdísticas no geral, né? Aliás, 10 anos vai dar em maio. Então preciso muito de você inscrito com o sininho. Já toca aí pra você participar também do vídeo que vai ser em maio do nosso especial. Obrigado de coração, vamos lá. Galera, atualmente a Marvel lança um filme bom, depois um filme ruim. Lança uma série boa e depois uma série fraca. E além disso, o número de produções de super-heróis que era lá, tipo 2 ou 3 por ano, aumentou muito na fase 4 e na fase 5. Claro, teve uma pausa por causa das greves, sei disso, mas no geral, eram 2 ou 3 séries e 2 filmes no mínimo. Esse é o primeiro motivo que eu quero trazer aqui, a saturação dos filmes e das séries de super-heróis. Porque assim, se antes você esperava um ano pra ver outro filme, tipo, hypado pra caramba, agora mal terminou a temporada, já tem outra pra você assistir. Em seguida, tem lá um filme pra ver no cinema. Antes você via um filme e você esperava pelo próximo, esperava. Agora, pra ver um filme e entender tudo que tá lá rolando, você precisa assistir no mínimo uma série. Quem assistiu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sem assistir WandaVision, não faz ideia porque a Wanda ficou pirada lá e por onde que anda o Visão. Se você não viu Loki, então, você não faz ideia do que tá acontecendo com o multiverso. Se antes era complicado pro grande público acompanhar as histórias no cinema, imagina agora. Você entende? Agora tá pior ainda. Essa grande produção direta, frenética, atrapalhou na saturação e, lógico, consequentemente na qualidade das produções da Marvel. Porque começou a criar séries e filmes com CGI inferior ao que era feito em 2012 com Vingadores. E não só o CGI, o roteiro e toda a trama para fase 4 e 5 parece não ter uma ligação forte. Eu costumo falar para vocês, a fase 4, principalmente, você não vê nada sendo preparado, né? Então, como se não tivesse conexão. Porque se o plano da Marvel era expandir o máximo para daqui a alguns anos fazer sentido no filme solo épico, ela arriscou muito. Além de muitas pessoas não se interessarem por algumas séries e filmes, a maioria não vai nem se lembrar de exatamente o que rolou com todas essas produções. A Marvel é a única culpada disso? Não. O gênero super-herói como um todo mudou a realidade do cinema. Mas depois de um tempo perdeu o gás que tinha antes. O hype da novidade de um universo conectado não é o suficiente mais para levar as pessoas pro cinema. E é incrível como a realidade dos quadrinhos se espera no cinema, galera. Nos quadrinhos, histórias solos faziam sucesso. Até que começaram os crossovers. O primeiro, se não me engano, rolou com o Shazam na década de 40. Mas na Marvel, se a memória não estiver falhando, você tinha lá o Hulk aparecendo no Quarteto Fantástico lá em 1963, na HQ 12 do Quarteto Fantástico. Não era comum os super-heróis ficarem se encontrando nos HQs.
Mas hoje acontece o tempo todo, ou seja, as HQs é um grande universo conectado, né, compartilhado. Não é mais novidade. Aí entram as sagas, as mega sagas e os eventos nos quadrinhos que reúnem todas as equipes super-heróis numa única história. E galera, a gente viveu pra ver isso rolar no cinema com a Saga do Infinito. Mas e depois disso? O que eles podem fazer para convencer geral a voltar pro cinema? Que pensa, quando eles criaram a Saga do Infinito, a Marvel elevou o próprio patamar. Tava aqui embaixo, porra, botou um padrão lá em cima, a galera só quer coisa melhor do que aquilo, no mínimo igual. E a própria Marvel também fez a mesma coisa pra DC. Ou seja, a Marvel elevou o padrão dos filmes de super-heróis. Você vai querer agora ver coisas tão boas quanto aquilo. Não importa se é só pra Marvel, pra DC também. Tanto que a DC não conseguiu nem chegar no sucesso da Marvel, não conseguiu alcançar o sucesso da Marvel. Não chegou nem perto de ter, de fato, um universo compartilhado. Você nunca viu um universo compartilhado de verdade na DC. A Marvel, ela trouxe algo novo quando o verdadeiro sucesso no cinema eram as trilogias. Na época, o Batman do Nolan reinava. Agora, o James Gunn pretende criar um universo compartilhado na DC num cenário aí que não existe mais novidade. Um caminho que já foi trilhado, em que em tese seria mais fácil de seguir. Mas nem a própria Marvel que trilhou esse caminho está conseguindo seguir em frente. Será que o James Gunn vai conseguir isso? Lógico, eu torço para que consiga. Eu acredito que o James Gunn faz parte, acho que da essência que fez esse gênero dar certo no cinema, né? Porque, se bem, ele conseguiu fazer pérolas no meio de... oásis no meio do deserto, acho que essa é a frase correta. Talvez você não concorde, mas assim, a Marvel, ela saiu dos trilhos e teve muitos problemas no meio do caminho. Teve lá a greve dos roteiristas, problemas pra conectar os filmes e as séries. E o pior de tudo, Jonathan Majors condenado. Putz, isso aí foi tiro de misericórdia. Enquanto a DC, porra, vai pegar um papel em branco pra reescrever o universo deles, pra passar uma borracha em tudo, a Marvel tem um universo que tava bem escrito, mas que por N fatores foi rabiscado, foi ameaçado. Derramaram tinta nos planos da Marvel, agora eles têm que refazer tudo de novo. Tudo sem refazer, refazer sem refazer, porque não é reboot, né? Eles vão ter que trocar algumas coisas, estavam indo para um caminho, tem que ir agora para o universo, uma realidade alternativa. E aí que entra Guerras Secretas. Nada melhor, galera, do que um grande reboot para colocar a casa em ordem. Isso acontece nas HQs o tempo todo e funciona. Funciona pra maravilha. Você pode até ficar com o pé atrás. Será que funciona, Pedro? Funciona. Quando uma fase tá ruim, eles fazem um mega reboot e trazem novas histórias e recontam a história dos personagens antigos, trazendo a essência deles de volta. E é exatamente isso que tá faltando na Marvel. Se ela quiser seguir em frente, ela precisa voltar à estaca zero, deixar a Saga do Infinito de lado e aí fazer o público entender que o elenco principal de Vingadores não existe mais. O que mais atrai fãs de super-heróis pro cinema é o fanservice de qualidade e a nostalgia. A gente aprendeu agora há pouco tempo com o Miranha, né? A Marvel vai aproveitar isso ao máximo. Eles têm o Hugh Jackman, eles têm o Tobey Maguire e com certeza eles vão ter Robert Downey Jr. e Chris Evans em algum momento. Vingadores Guerra Secretas, galera, tem o potencial para levar o público pro cinema para ver o maior encontro dos filmes de super-heróis em um único filme. Sentir, sabe, a nostalgia de todos esses personagens que estão no cinema desde o começo dos anos 2000 até agora. Tudo junto. É o ponto, é a saga para fazer isso. Ponto. Isso encerraria de fato um ciclo. Seria ali. O final, assim, que você fala, caraca, era isso que eu queria. Você sai aliviado, sabe, com catarse máxima. Aí, a partir daqui, a Marvel precisa refazer o universo sem ficar dependente do UCM anterior. E esse é o segundo ponto onde Guerra Secretas pode salvar o UCM. Só em Guerra Secretas vai poder ser feito um reboot orgânico, né? Onde os grandes medalhões, né, como Steve Rogers, Tony Stark, por exemplo, podem finalmente voltar pro cinema. Eu sou super a favor que isso aconteça. Tem gente que bate batendo, não, saiu o Robert Downey Jr., não pode nunca mais ter outro Tony Stark. Pelo amor de Deus, não é possível que alguém pense isso, mas é possível. E aí volta os personagens sem precisar voltar aos atores antigos, entende? A Marvel precisa trazer carne nova. Ah, mas ninguém quer ver outro ator no lugar do Robert Downey Jr. Será mesmo, galera? Será mesmo? Olha o tanto de Batman que existe. A maioria a galera curte pra caramba. Olha o tanto de Homem-Aranha que todo mundo ama. Se a Marvel demorar pra tirar esse band-aid aí, eles vão sofrer na sombra da Saga do Infinito pra sempre. Bom, e como que eu acho que o reboot pode ajudar nisso? Histórias mais leves, simples, sem a preocupação de criar mega sagas conectando todos os filmes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é trazer os heróis mais famosos da Marvel para estampar as histórias, para fazer os filmes principais e deixar os outros super-heróis em séries ou até só em participações especiais. Capitã Marvel, Sentinela, Thor, esses são personagens que não precisam de uma trilogia, ou não precisam nem de filme solo. São personagens que podem existir como grandes forças do CM. O tempo no cinema não é igual nas HQs. Não dá pra fazer um filme solo pra cada personagem, galera. Agora, Hulk, Doutor Estranho, são personagens que no final das contas é melhor não ter filme solo mesmo. São personagens que foram tão desgastados que acabaram se tornando algo completamente diferente. Nas HQs faz sentido, mas no cinema seria melhor guardar esses personagens para momentos importantes,
ou até mesmo como ameaças. O Hulk virou um bobão chato de aturar, pra caramba, tirando selfie lá, ninguém quer ver mais o Hulk do jeito que ele tá. A Valkyria mesmo não curtiu ele em Ultimato. O Doutor Estranho é pior ainda. Foi apresentado como o maior mago supremo de todos, com a bênção da anciã, inclusive. Hoje ele é um mago que uma menina rouba um anel dele com facilidade. Que o Homem-Aranha, garoto, né, aprisiona ele como se não fosse ninguém. E que no fim não é mais mago supremo, não faz nada tão relevante que não seja esticar a cordinha lá de luz. Não dá, galera. Personagens como o Doutor Estranho nas melhores HQs, quando o Sam ainda não influenciava tanto na criação dos quadrinhos, eram seres místicos, extremamente importantes, super poderosos. Eram tipo, na escala de poder, estavam lá em cima. Na boa, o Hulk, o Thor e o Doutor Estranho ficaram de fora da Guerra Civil dos quadrinhos justamente por serem forças muito poderosas. Se colocasse uma dessas três peças lá, pô, acabava. Ia ficar em qual time? Capitão ou Steve Rogers? Pô, se qualquer time que um desses três entrasse, ia pesar muito pro outro lado. Então quando você banaliza o uso desses personagens poderosos, usa o tempo todo, tipo, nerfa esses caras, eles vão perdendo o efeito deles, eles passam a impressionar cada vez menos você gera interesse por seres que deveriam ser pilares, seres não personagens, que deveriam ser pilares da Marvel, de toda uma empresa, deveriam ser rostos. E como eu disse, galera, nas HQs você consegue ficar um ano lançando a HQ do Hulk e explicando por que ele tá diferente. No cinema o tempo é curto, o público não vai curtir. Eu acredito que se a Marvel apostar em filmes solos de super-heróis, medalhões, que lotam o cinema, e focar nos encontros entre todos esses heróis só em filmes dos Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, eles conseguem ter um equilíbrio. E claro, trazer de novo o Tony Stark, o Steve Rogers, o T'Challa, e aí colocar esses personagens em histórias ricas, em detalhes, sem peso de pensar numa mega saga. Aí sim a Marvel volta pros trilhos, é o que eu penso. O filme do Pantera Negra é de longe um dos melhores da Marvel, porque a história contada é incrível. Aquela história era top. Eu sinto falta, sabe de quê? De filmes como, por exemplo, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Primeira Classe. Por quê? Porque são filmes que a história vem primeiro. Os super-heróis são consequências ali, entende? É o que tá acontecendo agora com The Boys. Você não tá lá só pra ver os personagens, você quer ver a história, o desenrolar. A Marvel perdeu um pouco esse rumo, entende? Colocou muito o personagem acima de qualquer coisa, quis dar muita ênfase a só o personagem em si, a pessoa em si, sabe? Então no filme do Pantera Negra, por exemplo, você tinha lá respeito pela cultura, pelo idioma, por cada personagem inserido ali. Sem falar que a história do filme é tão boa que ela funciona sozinha lá mesmo, que não fosse parte do Sam. Isso que eu falo, é um filme que não precisa ser só de super-herói. A história é fantástica, como o X-Men de um Futuro Esquecido, pra mim, é nota 10 também. E você não vê isso na criação de Asgard, por exemplo. É tudo meio genérico. Na boa, para com Homem-Formiga. Esse é personagem que funciona aparecendo no filme de outro herói. O Gavião Arqueiro mesmo, ele é querido pelos fãs mesmo sem ter um filme. Isso vale para outros personagens, mas o ponto aqui é sobre aproveitar o tempo de cinema para inserir personagens novos em filmes em conjunto, se diminuir a quantidade de filmes de origem para heróis de classe B para baixo. E para finalizar, aposta nos ambientes do Sam. A Asgard do Sam não traz nada de viking, nada. É uma mistura de tecnologia com mitologia que deu certo a primeira vez, mas agora pode mudar. Se for ter histórias no espaço, faz o público se importar com os planetas visitados, enriquece a história, a cultura de cada planeta, na variedade de aliens, e não só nos aliens azuis e roxos, na boa. Pega um cara e pinta, bota uma orelha pontuda e pinta de azul e verde, não dá, né? Pô, galera, copia One Piece. Cada ilha é uma surpresa diferente, um vilão icônico lá com o povo, que você passa a gostar e que tem personalidade, né? Você começa a compreender aquilo ali, você gosta dos lugares que One Piece visita, justamente porque você aprende a conhecer aquele povo. A Marvel errou muito com os Skrulls, com o planeta Hala dos Kree, com Xandar. O ambiente, galera, ele precisa convencer o público de que aquele lugar existe. Hoje em dia, tanto faz o planeta que o cara tá, ninguém se importa. Enfim, eu acredito que o momento de virada da Marvel é Guerras Secretas. Depois disso, se eles não acertarem os trilhos, eles correm perigo de perder o posto pra DC, que parece que vai seguir essas propostas e apostar bastante na essência dos personagens. A gente vai ver se a Marvel tá indo pra um bom caminho em Deadpool 3. Vamos ter mudanças no CM a partir de agora, porque a greve dos roteiristas acabou e todo mundo na chefia tá ciente aí dos fracassos que vem acontecendo. Não é o youtuber falando, são os números da bilheteria, ok? Agora me diz você concorda que a gente precisa do Homem de Ferro de volta? Ou que a gente precisa de vilões atacando cidades e menos histórias no espaço? Comentem! Ah, Peter, mas o Robert Downey Jr. é único. Eu sei que você vai insistir nisso. Mas como eu falei no vídeo, não dá pra viver na sombra da saga do infinito pra sempre. Eu sou a favor de reboot, eu acho que isso vai mudar tudo, vai ser bom pra todo mundo. Comenta você aqui embaixo. E não esquece, deixa o link pra você participar da maratona Negócio Mais Simples do Mundo 2024, de graça. Aproveita, vai começar agora, não deixe essa oportunidade de passar. Vamos começar 2024 com mudança, né? Mudança é legal. Peita, não precisa pagar nada, cara, não é pegadinha não, ok? Nada, só você tocar aqui embaixo, vem participar, eu quero que você tenha resultado, porque com o seu resultado você vai dar uns feedback bacana pra mim aí,
vai ser melhor ainda pro meu negócio como um todo. É isso que eu faço de graça, ok? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é importante. Aqui não para a discussão nerdística. Tá na veia, galera. Preciso de você aqui com o sininho ativado. Tá ativando o sininho? Tem muita coisa pra acontecer. Valeu, galera. Fui!